E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o prêmio de risco. A gente tem recebido várias perguntas sobre isso no Instagram, em outras mídias sociais, pelo YouTube também, para explicar um pouco o que é essa questão do prêmio de risco. Então a gente vai tentar colocar aí a definição de prêmio de risco de uma forma bem simples hoje. Então vamos lá, vamos para uma situação prática. Imagina o seguinte, nós vamos propor para você subir um ringue com duas pessoas. Você pode ganhar ou perder e você vai me dizer o seguinte, quanto você cobraria para lutar com o Chapolin Colorado ou com esse outro sujeito de preto aí, esse mutante aí? Como é que seria? O que você cobraria para lutar com esses dois caras? Esse dá direita. Então, provavelmente, ganhando ou perdendo, você receberia esse prêmio aí, esse valor que você estimou que você precisaria para lutar com eles. Então, digamos que você tenha colocado aí R$1.000 para lutar com o Chapolin e R$10.000 para lutar com o mutante lá. Então, essa diferença de valor entre os R$1.000 para lutar com o Chapolin e os R$10.000 para lutar com esse mutante é o prêmio de risco. Então, o prêmio de risco, na verdade, é aquele adicional que o investidor exige que o mercado pague para ele, para que ele possa entrar no investimento com mais risco do que um outro investimento que fosse disponível para ele entrar naquele momento. Isso, e tem que saber o seguinte, se você escolheu aí lutar com o Chapolin Colorado, você acha que foi muito mais fácil, que seria muito mais fácil a luta, você se quebrou. Porque o Chapolin Colorado ele foi lutador de boxe no México antes de ser o Chapolin Colorado. Você sabia disso? Então precisa ter muito cuidado nessa análise de prêmio de risco. Não basta simplesmente você olhar um determinado investimento e achar que ele é livre de risco simplesmente pelo fato dele ser uma renda fixa, por exemplo. Existe risco envolvido lá dentro, só que ele é menor do que, por exemplo, um risco de renda variável. Então você tem que entender muito bem o ativo antes de estudar ele. O Chapolin ele foi uma grata surpresa. Com certeza, a maioria das pessoas não vai saber que ele foi um lutador de boxe profissional. Então, estude bastante. Antes de você investir em alguma coisa, você tem que conhecer realmente muito bem daquilo antes de você colocar o dinheiro, que é o fruto do seu trabalho, né? Então, na análise 360, a gente faz 3 tipos de comparação no final dela, lá na conclusão. A gente faz uma análise do fundo com ele mesmo, que é a análise temporal. Depois, a gente faz uma análise dele com os pares, que é a análise horizontal. E por último, a gente faz uma comparação com outros investimentos. Dentre eles, a gente escolhe investimento de renda fixa, a gente faz depois uma comparação com a inflação e o CDI para saber o seguinte, vale a pena ou não investir naquele momento naquele fundo? Outra coisa que você tem que ficar sabendo é o seguinte, então o caro e o barato ele é muito relativo. Muita gente investe, comprou, por exemplo, uma cota de fundo imobiliário um mês atrás, 2 meses atrás estava R$100, agora essa cota está 120. Então, ela não está cara ou está barata com relação ao que você comprou antes. Você tem que ver o momento econômico. Então, a gente tem uma outra taxa de juros, a Selic caindo, a perspectiva do mercado continua sendo de queda. Então, a cada cenário do mercado, essa precificação dos ativos ela muda. Quando você tem uma taxa de juros muito baixa, esse preço dos ativos ele vai ser muito alto. Quando o mercado ele começa a ver que tem mais risco, a taxa de juros começa a subir, o preço dos ativos também vai cair. Então, isso aí tem que ser levado em consideração quando você for adquirir o fundo imobiliário, quando você for ver o prêmio de risco que aquilo está pagando. Então vamos para a prática aqui, dá uma olhadinha no gráfico aí para você entender melhor. A primeira análise de risco que a gente vai mostrar para você aí são dos fundos de recebíveis. Então o que acontece com o fundo de recebível? Ele distribui para você, além dos rendimentos do fundo imobiliário, ele distribui também as correções monetárias e o ajuste de inflação. Por isso o dividend yield dele é um pouco mais alto, dando aí 8,43%. Quando a gente fala para você da NTNB 35 e da NTNB 24, ela distribui para você IPCA+, ou seja, a inflação de 2,89 ela é adicionada a um prêmio, que aí vai dar a distribuição de 5,64 na NTNB 35 e de 4,99 na NTNB 24. Então, a NTNB IPCA+, dá aquele rendimento. Quando a gente vai tratar de fundo de tijolo, é um pouquinho diferente. Então, no caso do fundo de tijolo, a gente vai considerar que a inflação ficou no imóvel. Então, esse 5,54 é o rendimento líquido dele. Então, a gente deflacionou também os outros investimentos, o IDCA-pré, as NTNB 2024, 2035 e o CDI líquido de 2,89, que é a inflação do período. Então, a gente ficou com o IDCA de 1,5, NTNB 35 de 2,75, NTNB 24 de 2,10 e o CDI de 2,11. Esse fundo de tijolo aqui específico, no caso, ficou com uma taxa de 5,5% ao ano. Esse arredondamento que é feito, colocando a inflação dentro do imóvel,
ele é um arredondamento bem grosseiro. Por quê? Porque o imóvel ele não reajusta pela inflação. Alguns imóveis eles ganham da inflação no longo prazo, alguns imóveis eles perdem da inflação do longo prazo, alguns vão ficar ali próximos. Isso vai depender também do ciclo imobiliário. Se você vender num ciclo de baixo, você vai ter um prejuízo muito grande. Se você vender num ciclo de alta, o seu lucro vai ser grande. Então existem diversos fatores que vão influenciar essa precificação. Até o próprio imóvel, se ele não tiver sido feito nenhuma manutenção, nenhum retrofit, se ele cair de qualidade, então tudo isso aí vai interferir na avaliação do imóvel, podendo ele repor ou não a inflação. Então é um arredondamento que a gente faz pela média, mas não que isso seja uma verdade, né? Que todo imóvel repõe a inflação. Via de regra, então, o que você tem que fazer? Mesmo nos imóveis que a gente acha que tem a reposição da inflação, você não gasta tudo o que você recebe, você guarda um pouquinho e reinveste um pouquinho acima do que você recebe, para ter certeza de que você está também repondo a inflação ali naquele seu reinvestimento. Então, quando a gente fala para você que você está exigindo um pagamento adicional em cima de um investimento livre de risco, significa dizer o seguinte: quanto aquele fundo imobiliário está me entregando de rendimentos acima do valor que eu receberia fazendo um investimento, por exemplo, numa NTNB, seja ela 24 ou 35. Ou num CDI, né? Ou num CDI. Então, por exemplo, a gente tem ali um CDI. Digamos que o CDI está 5, a inflação está 3. Você tem líquido na sua mão 2% ao ano. E aí você precisa agora comparar o seguinte: aquele fundo que você está querendo fazer o investimento, qual é o prêmio de risco pago pelo setor, quer dizer, qual é a média do setor? Os fundos parecidos estão pagando aí 2% acima da NTNB. Você vai fazer uma comparação também com os pares dele ali, que são mais ou menos parecidos, os multi com os multi, os mono com mono, e vai saber, ó, isso aqui está adequado ou não está adequado. O mono, ele sempre vai ter que te pagar um prêmio maior. Por quê? Porque o risco dele é maior. Um multi-multi é muito difícil de todo mundo ficar sem pagar e você ficar sem receber. O mono não, um inquilino só, ele pode sair e você ficar sem receber. Então, como o prêmio, como o risco é maior, então esse prêmio ele também tem que ser maior. Então era isso que a gente queria esclarecer para você sobre o prêmio de risco. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários e principalmente... Fique tranquilo.